Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Pamela Alonso e tô aqui hoje para continuar o nosso bate-papo semanal, trazendo mais uma reflexão que eu acredito que pensando junto e debatendo ideias e ouvindo o outro, a gente cresce como pessoa e como ser humano. Eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se vocês gostarem, ao final, e que encaminhem para todas as pessoas que vocês acham que podem vir se interessar sobre esse assunto. O tema de hoje é humildade. Humildade é uma virtude. Ela é caracterizada pela nossa própria consciência das nossas limitações, a nossa modéstia, a nossa simplicidade. E toda vez que o tema é humildade, quando a gente fala sobre isso, o que eu percebo é que a maioria das pessoas confundem humildade com subserviência, com humilhação, que são coisas bem distintas, né? Porque a humilhação é quando o outro te rebaixa, é quando você diminui o valor de outra pessoa, o que é bem diferente de humildade, porque como eu disse, a humildade consiste em você reconhecer quem você é, quais são as suas qualidades, os seus defeitos e as suas limitações. E eu acho engraçado isso, porque vocês podem perceber no dia a dia de vocês, na vida cotidiana, as pessoas, para parecerem humildes, não por maldade, mas por um hábito mesmo, isso é normal, a gente tem esse tipo de ação, a gente está sempre se desmerecendo. Não sei, por exemplo, quando alguém elogia sua blusa, ou diz que você é bonita, ou fala que gosta de alguma coisa, você tenta diminuir aquilo. Você fala, não, essa é uma blusa velha, muito obrigada, bonita é você. Ou às vezes nem agradece, fala, não, que isso, sabe? Você vai tirando aquilo como se você reduzir o seu valor, né? Como se você se diminuísse, fosse fazer de você uma pessoa humilde. Só que não necessariamente esses conceitos estão relacionados. Você pode ser uma pessoa humilde e ainda assim entender que você tem valores e que você tem qualidades. Eu pego como exemplo Jesus. Jesus foi a pessoa mais humilde que já passou na face da Terra. Gente, eu falo dele, mas assim, eu não considero que eu tenha nenhuma religião. Eu acredito muito nele, assim, acredito muito em Deus. E eu acredito que ele foi o ser mais iluminado que já pisou nesse planeta. Então, pra mim, ele vai ser sempre uma grande referência. E Jesus, se vocês lerem, né, o que diz a Bíblia, dizia várias coisas sobre ele mesmo e ainda assim ele era humilde. Ele dizia que ninguém ia ao Pai, né, ia a Deus se não fosse por ele. Ele dizia que ele era a vida. E várias outras citações que temos, né, que ele dizia sobre ele, ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente humilde. Eu acho que esse exemplo fica. É importante a gente pensar nisso porque você consegue desassociar as coisas. Ele era uma pessoa muito humilde, mas que mesmo assim reconhecia as suas características. Bem, humildade é você saber reconhecer quem você é, sem ter que diminuir outras pessoas por isso. Humildade não é você pensar menos em si, mas é você pensar menos sobre si. Sabe, quando você pensa no outro, quando você reconhece que o outro também tem valores, quando você não precisa reduzir o outro. Pra mim, humildade tem muito a ver também com saber ouvir. Porque, às vezes, a gente é tão bom em alguma coisa, em algum assunto, que a gente não tem paciência pra escutar o que o outro tá falando. Porque você já ouve pré-determinado de que nada do que aquela outra pessoa vai te dizer vai ser bom o suficiente, porque você já é o melhor naquilo. Eu realmente acho que você pode ser expert em qualquer tema, em algum assunto, e você realmente pode ser muito bom naquilo. Mas sempre as pessoas vão ter alguma coisa pra te ensinar. Eu costumo dizer que todo ser vivo na face da Terra tem alguma coisa pra ensinar pra gente. E isso não é uma força de expressão. Observar a natureza, como as plantas absorvem energia, o comportamento dos animais, você vai aprender muita coisa. E assim com o ser humano. Todo ser humano, do mais simples ao mais rebuscado, todos eles vão ter alguma coisa pra te dizer. E sabe por quê? O que essas pessoas têm pra te dizer podem vir a acrescentar, porque todo ser humano é diferente de você. Todo ser humano é único e ele vai ter um ponto de vista que é diferente do seu. Ele vai pensar de uma forma que não é igual à sua necessariamente. Então, por mais que no início você já tá ouvindo meio... No final, quando você se permitir, se você der a oportunidade daquela pessoa acrescentar alguma coisa na sua vida, você vai ver que realmente ela tinha alguma coisa a dizer. E que isso pode mudar os seus pontos de vista. Isso pode mudar a sua percepção das coisas, pode melhorar alguma atitude que você costuma ter. É entender que as pessoas
têm uma sabedoria própria e que elas podem ensinar pra gente, e que ninguém é bom o suficiente pra não precisar do outro. Entender que nenhum ser humano é completamente autossuficiente ao ponto de não precisar de ninguém. Todo mundo que tá aqui precisa do outro. A gente precisa dessa colaboração, de chegar em algum lugar pra gente viver, pra gente ser feliz na vida. A gente precisa da companhia, a gente precisa de outras pessoas. Ninguém é 100% independente. Humildade é reconhecer que você não é 100% autossuficiente e que você vai precisar do outro, que o outro sempre vai ter alguma coisa para te acrescentar. O que eu costumo dizer é o seguinte: o homem grande, ele sabe que é pequeno e que sempre vai ter alguma coisa que ele pode aprender e crescer com aquilo. Já o homem pequeno, ele acha que ele é muito grande. E por isso nada nem ninguém pode ajudar ele a crescer. Nada nem ninguém pode ajudar ele a ser melhor, porque ele já sabe. Humildade de ouvir, de se permitir, é viver essa eterna reconstrução, porque a gente tá aqui pra isso. Hoje você pensa uma coisa e tá tudo bem você mudar de opinião amanhã e pensar diferente. Você pode receber novas informações se você se permitir. Você pode mudar o seu ponto de vista, você pode passar a entender coisas de maneiras diferentes do que você entendia anteriormente. E tá tudo bem, isso faz você uma boa pessoa, uma pessoa que tá aberta, uma pessoa que tá disposta a mudar paradigmas internos, que tá disposta a se reconstruir. Quantas vezes na vida a gente se põe de uma maneira prepotente sem se permitir aprender com a outra pessoa, sem se permitir dar ouvidos para o que tem a ser dito para nós? Quantas vezes a gente age de forma que, mesmo sem perceber, acaba magoando algumas pessoas por não saber ouvir, por achar que a gente é muito bom e que a nossa opinião é o suficiente e que a gente é o bastante. Quando na realidade não é assim. Isso faz da gente tolo, né? Faz da gente pessoas burras que não estão se dando a oportunidade de aumentar, de expandir o seu paradigma, de expandir a sua consciência e de ver que existe muito mais além daquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente acredita ser real. Sempre vão ter coisas a serem ensinadas pra gente, mesmo que você seja o melhor naquilo, mesmo que você seja o melhor naquela área. Todo mundo possui alguma ferramenta, alguma sabedoria interna, alguma coisa pra te acrescentar. Mais do que isso tudo, é muito feio uma pessoa que é prepotente. É feio e é difícil de lidar com pessoas assim. São pessoas que naturalmente vão afastando as outras de perto delas. São pessoas que atraem outras pessoas, muitas vezes por um cargo que ocupa, por alguma posição social, mas não por um carisma, não pelas pessoas verdadeiramente gostarem delas. Porque esse tipo de comportamento muitas vezes fere o outro, sabe? Eu disse num dos vídeos, né, que eu já gravei aqui pra vocês, que a ingratidão é uma das características que eu mais desgosto em alguém. E eu acho que a prepotência é a característica que eu mais tenho dificuldade em lidar com pessoas assim. Pessoas que são intransigentes, que não conseguem ouvir a opinião do outro ou que desmerecem o outro na sua frente. Eu acho que isso tudo diz muito sobre ela. Diz muito sobre a pequenez do ser humano que existe dentro dela. E, bem, eu não sei, mas se você tem atitudes assim, se você é uma pessoa que se impõe pelo medo ou por uma certa repressão, por uma certa imposição da sua sabedoria ou da sua competência, e muitas vezes isso é advindo de vários fatores, por ter uma classe social melhor do que o outro, ou por ter realmente mais preparo, né, técnico, por ser uma pessoa especializada em determinado assunto, mas se põe de uma forma mais agressiva, né, no meio dessa prepotência toda, repense, sabe? Repense seu comportamento, vê se realmente isso vale a pena, vê se é isso que você quer levar da vida, se essa autossuficiência toda realmente vai te levar a algum lugar, vai fazer de você um bom ser humano, vai fazer você crescer em algum aspecto, vai fazer você ser uma pessoa melhor. Eu acredito que não. Eu acredito que se você der oportunidade e der ouvido, não só para as pessoas, mas para seres vivos em geral, se você se permitir observar, às vezes até em estado meditativo, em que você só vê o que está acontecendo ali, sem ouvir nada externo,
permitindo que seus pensamentos te levem a algum lugar, você vai aprender tanta coisa. E eu acho também que a humildade tem muito a ver com respeito. Você respeitar que a palavra do outro também tem importância, que o outro também tem direito de falar e de opinar, e com certeza ele vai acrescentar em alguma coisa pra alguém. Talvez a palavra dele nem tenha tido importância pra você, mas pra alguma pessoa vai ter. Pode ser que se você se permitir ouvir, se você deixar que aquela pessoa fale verdadeiramente, não só tipo, eu tô ouvindo, mas não tô escutando. Quando você realmente tá ouvindo aquilo, um dia, aquilo que aquela pessoa disse pode fazer sentido pra você. Então não se ache tão bom assim. Se ache bom, porque é importante você se valorizar. Saiba das suas características, das suas qualidades, mas saiba também daquilo que você precisa melhorar. Saiba que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho e que você sempre vai precisar do outro. Que nós vivemos em uma comunidade global, uma comunidade local, porque as pessoas são diferentes entre si e elas agregam de pouquinho em pouquinho coisas na gente, valores, elas agregam pensamentos, até emoções, assim, fazem a gente enxergar e sentir de formas diferentes. Valoriza o que o outro tem a dizer, tenha respeito com o outro, com o que o outro quer te passar. Legitime a fala do outro, não é só a sua que é importante. Nessa vida a gente muitas vezes é professor, mas muitas vezes a gente se torna aluno, a gente se põe nessa posição de aluno. É uma eterna troca. Quando você ensina, você aprende. E quando você está aprendendo, você pode estar ensinando muita coisa também. É isso, essa é a reflexão dessa semana. Espero vocês semana que vem aqui, na próxima quinta-feira, com uma nova reflexão. E que esse pensamento de hoje, esse bate-papo, tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Se vocês quiserem outros assuntos, se vocês tiverem vontade de que eu converse com vocês sobre algum tema, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar ler e ouvir o que vocês têm a dizer e com certeza vamos ter uma grande troca e um crescimento. Um beijo e boa semana para vocês.